Cláudio, o que a gente está vivendo esta semana, hoje teve um episódio, e aí é importante, eu não vou trazer a notícia, mas vou relatar o que aconteceu hoje, que foi uma fala do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tentando dizer o seguinte: vamos colocar ponto final nessa história, não tem mais o que discutir, não há motivo mais para a gente levar adiante essa discussão agora vai para o inquérito, o inquérito será apurado o que deve ser apurado, mas acho que essa conversa por aqui já acabou. Cláudio. Eu não sabia, ele falou isso daí, Alexandre? Falou isso hoje. Digo para parar a conversa que vai para dentro do inquérito? O que ele está tentando dizer é o seguinte, Cláudio, nesse mundo aqui de fora, esse assunto já esgotou, não tem mais por que discutir esse assunto. Deixa agora, o Elon Musk está dentro do inquérito a gente vai se resolver. Aqui fora, esse assunto já esgotou. A fala dele, Cláudio, vem, como a gente vem analisando, inclusive na Auriverde, com uma nítida percepção de quem está esgotado. Não é o Barroso do sorrisinho, não é o Barroso da fala fácil, do derrotamos o bolsonarismo, não é. Ontem, na fala do Alexandre de Moraes, quando ele mencionou o alienígena, que você citou, nitidamente também percebemos Alexandre de Moraes baqueado. A expressão facial, a linguagem corporal mostra que eles sentiram o golpe. Gilmar Mendes, que é mais monótono, né, mais linear, dificilmente demonstraria. Mas ele leu, viu, Alexandre? Como é que é? Gilmar Mendes leu, não foi improviso, ele preparou um texto. Exato. Mas ao sair em defesa de Alexandre de Moraes, mostra que a casa sentiu. E o que a imprensa mundial, salvo engano, mais de 1.500 portais no mundo inteiro deram a notícia. O mundo está sabendo. Não dá mais para diminuir ou agora relativizar. Dizer que é para pôr ponto final é um exagero, mas também nos traz a leitura de que o golpe encaixou, muito bem encaixado, aliás, ali no Supremo, Cláudio. E eu acho importante quando você fala a frase, o golpe encaixou, as pessoas entenderem que um dos problemas do Supremo Tribunal Federal, que essa composição recente, dos últimos 10 anos, vem demonstrando. Deixa eu esclarecer só uma coisa, me permite, Alexandre, para a nossa audiência. Ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não são juízes concursados, não são juízes togados. Então, todos nós que atuamos na área jurídica, o cidadão comum, nós ouvimos falar dos juízes. Juízes são pessoas que estudaram faculdade de Direito, como eu que sou advogado, todo mundo que é delegado, procurador, defensor, juiz, faculdade de Direito, e eles são como milhares e dezenas de milhares de brasileiros que se dedicaram a estudar muito para passar num concurso público. Milhares que estudaram para passar, pouquíssimos passam. No Brasil inteiro, acho que não tem 20 mil juízes. Nem isso tudo, pegando todos os tipos de juízes. É muito pouco ser humano fazendo isso. Só que essas pessoas que prestam o concurso e viram juízes, que a gente fala que são juízes togados, que usam aquela roupa em certos eventos, que é a toga, eles se submetem à lei orgânica da magistratura, a gente chama de LOMA, e se submetem ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Juízes concursados, que são funcionários públicos normais, eles, apesar das pessoas falarem que eles têm certos privilégios, eles têm uma carga de responsabilidade descomunal. Por quê? Alexandre Pitoli, por exemplo, está trabalhando todo dia questionando e defendendo a liberdade do brasileiro. E ele está sentindo no corpo, na mente, no bolso, nas relações sociais, a pressão que isso gera. Então, por quê? Porque ele está defendendo posições. Muitas pessoas que atuam no cargo de juiz sentem peso de ter que decidir a vida dos outros, em tudo quanto é assunto. Mas quem é membro do Supremo Tribunal Federal não é juiz togado, não é juiz concursado. Eu vou falar a minha interpretação, o termo que eu uso didaticamente. Ministros do Supremo Tribunal Federal são
advogados de políticos indicados por um cargo de confiança vitalício e que estão acima da magistratura e acima da Constituição. Por quê? Porque todos que estão ali, com exceção do ministro Fux, que é o juiz de carreira, prestou concurso e fez todo o trajetório de um juiz, todos são advogados. O Gilmar Mendes foi trabalhar assessor legislativo lá no Congresso, entendeu como funciona o Congresso, e é um cara muito inteligente, foi fazendo política e subindo, até ser indicado pelo Fernando Henrique para o STF. O ministro Alexandre de Moraes, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, no final dos anos 80, aí ele viu que ser promotor era pouco para as ambições pessoais dele, para a possibilidade profissional dele. Deixou o Ministério Público e virou advogado. Eu sou advogado. E ele foi ser um advogado porque tem muita competência. Professor, escritor de livros, pessoas que trabalham acho que 12, 14 horas por dia são assim. E ele foi subindo. Aí ele viu que, como advogado, ele pode ser bom, pode enriquecer, mas não vai chegar onde ele pode chegar. Aí ele se juntou na política. Virou secretário no governo do Estado de São Paulo, depois virou ministro do Estado do Brasil, depois virou ministro supremo. O ministro Dias Toffoli, ele é advogado, foi ser advogado do PT, depois na Advocacia Geral da União, para depois mandar para o Supremo. Então, atentem, ministros do Supremo não são juízes. E eles não estão acostumados a ter que baixar a cabeça para ninguém. Porque quando o presidente do Senado pensa em cutucar o ministro Supremo, como a gente fala no Oliveira, né, Alexandre? O ministro Supremo fala assim, desculpa, doutor Pacheco, que é um advogado, Rodrigo Pacheco, o senhor está criticando alguma coisa? Só um minutinho, nós temos aqui na gaveta os documentos, os processos, vamos dar uma olhadinha, só um ministro Pacheco, doutor Pacheco. Aí ele falou, não precisa olhar não. Isso a gente sabe que isso acontece nos bastidores em Brasília, por isso que grande parte dos políticos de Brasília são covardes e estão quietos, porque tem rabo preso ou tem interesses muito grandes. Cláudio, eu peguei aqui as falas do Barroso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, disse hoje, quinta-feira, considerar, aspas, assunto encerrado, aspas fechadas, o debate em torno dos ataques feitos pelo empresário Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes e as ameaças de descumprir decisões. Barroso também afirmou que a resposta que o judiciário precisava dar já deu, seja via judicial, seja em declarações de ministros. Abre aspas para Barroso, para que não falte nenhuma letra, nenhuma palavra. Por mim, esse é um assunto que a gente já deve virar a página, fecha aspas. Em outra manifestação, aspas novamente, agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feito no processo, se houver o descumprimento. Às vezes, as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. Fecha aspas, palavras de Barroso. Cláudio. Olha, me desculpa, eu ri e sou obrigado a dizer que é um desplante ouvir o ministro, presidente da Suprema Corte, dizer que o que o cara falou é uma ameaça. Ele ameaça de descumprir ordens. Primeiro, desobediência civil é um conceito que tem lá no direito americano e tem no direito brasileiro. Só que os membros do Supremo não aceitam nenhuma desobediência ao Supremo. Se eu começar a defender o Supremo e defender o governo atual na presidência da República, eu posso cortar a cabeça do ex-presidente, fazer um vídeo e soltar na internet. Isso não é discurso de ódio. Se eu defender a linha deles, eu posso falar qualquer coisa e eu não vou ser atacado, não vou ser punido. Então, o ministro, quando usa o termo ataque na palavra, ele não reconhece o direito de liberdade de opinião de um estrangeiro. E no Brasil, os estrangeiros têm liberdade de opinião também. Tanto que o estrangeiro, quando está no Brasil, se ele ficar doente, ele pode ser atendido no SUS. E o ministro Supremo não pode falar que ameaçar de não cumprir uma ordem, isso é ridículo. Isso não pode ser aceito por quem tem honestidade intelectual e conhecimento jurídico. Quem não tem, ou honestidade intelectual, ou quem não tem conhecimento jurídico, tudo bem. Ouve o ministro e fala, tudo bem. Mas nós que temos mais formação, Alexandre Pitoli, as pessoas que têm mais conhecimento
e buscam ter honestidade política, sabem que o que o ministro está falando é uma falha. E outra, pedir para parar tudo é pedir o quê? Para a sociedade parar de discutir o assunto? Eu sou proibido, Alexandre, de discutir quando é que teve aquele gol do Internacional que ganhou do Corinthians? O resultado eu sei qual foi, mas eu sou proibido de discutir o jogo? Eu sou proibido de discutir o que eu acho que o juiz fez? Eu não sou proibido de discutir futebol, mesmo que eu possa discutir se o Palmeiras foi campeão em 51, não. Eu posso fazer piada todos os dias na internet dizendo que o Palmeiras não foi campeão, e todo palmeirense pode dizer que foi. O ministro quer dizer que a gente não deve discutir um assunto mais, ele quer pautar a liberdade de conversar sobre qualquer coisa. Se eu puxar uma tese, Alexandre, se eu sou um cidadão que eu falo assim, olha, Alexandre Pitoli, eu sou um cidadão do grupo da comunidade gay, e eu queria te falar uma coisa, o Dom Pedro I, ele era gay. Aí você falou, Cláudio, eu nunca vi isso no livro de história. Porque manipularam a história. Aí eu vou ter todo um conjunto de teses para falar do que eu entendo sobre a realidade da vida íntima do Dom Pedro I. Eu sou proibido de discutir um assunto que aconteceu 200 anos atrás? Não. Eu sou proibido de discutir o que o Macron falou. Mas como é que o presidente do STF fala, na minha opinião, pode parar? Eles estão envergonhados com a vergonha global que eles estão passando. Exato. Porque eles vão lá fora no Brasil falar mentira, tipo assim, pediam voto impresso, nós salvamos a democracia. É mentira. E eles vão lá e falam isso daí. Bom, vamos lá. Antes do próximo assunto, já tem Tiago Pavinato, Pavivi com a gente, tem um vídeo especial do Pavivi. Gabriel está me dizendo que está quase pronto para a gente poder assistir, né? E enviou, o Pavinato está em Portugal, né? Enviou um vídeo, vai falar sobre Elon Musk, vai falar sobre Bolsonaro, e vai falar também sobre André Mendonça, que também estava em Portugal, né, próximo de Tiago Pavinato, próximo do Pavivi. Então já tem Pavivi com a gente. Hoje está devagar o like, está devagar, devagarinho. Dá essa moral, dá um like. Agora,